tarde, galera. Sou Paulo César Braz. Vou fazer uma apresentação para a disciplina de análise de sistemas energéticos 2, termodinâmica. Eu sou aluno especial do programa de pós-graduação em energia da Universidade Federal do ABC. Ok? Hoje é dia 21 de julho e vamos embora. Para essa apresentação, foi determinado escolher um sistema termodinâmico. Eu estou aqui no grande hospital de São Paulo. Esse hospital tem 2.000 TR para a sua parte frigorífica, tá? Para fazer toda a parte do sistema de climatização. E dentro do sistema de climatização, nós temos o sistema direto e o indireto. O sistema direto é quando o fluido refrigerante tem contato, né, ele absorve o calor do ambiente. O próprio fluido refrigerante, por exemplo, streets, sistemas de VRF, CEL, top, máquinas de precisão, entre outros. E sistemas indiretos são equipamentos de grande porte e tem a sua carga de fluido refrigerante, porém eles refrigeram um fluido secundário, que neste caso é a água, que é água gelada. Aqui eu vou apresentar hoje sistema indireto. Neste hospital, nós temos chillers de condensação a água. Aqui eu estou nessa CAG, nós temos 3 chillers de condensação a água. Por conta da temperatura externa, eles estão desligados. Quem está operando são chillers de sistema ar. Logo depois eu vou apresentar esses equipamentos para vocês, tá? Então nós temos 3 equipamentos aqui com unidades e sistemas mecânicos diferentes. Por exemplo, aquele chiller é um compressor de ferver médico com fluido de refrigeração R22. Esse chiller, ele também utiliza o fluido refrigerante R22, porém o compressor dele é da mecânica Stroh. E esse outro chiller utiliza o fluido R407C, que é um fluido mais amigável do ponto de vista sustentável. Ele não contém a camada de ozônio. E utiliza compressores do tipo parafuso, ok? Tem uma capacidade um pouco mais robusta. Só para vocês terem uma ideia, aquele chiller tem 140 TR, esse chiller tem 40 TR, e esse chiller 150 TR, 3 compressores parafuso de 50 TR cada. Rapidamente, eu vou explicar o caminho do fluido refrigerante para vocês terem uma noção, ok? Neste trabalho, eu vou apresentar o balanço de energia, vamos fazer análise termodinâmica, análise do coeficiente de performance, irreversibilidade e entre outras aplicações da matéria de termodinâmica. Tá bom? Por exemplo, o sistema de refrigeração praticamente tem 4 componentes. O compressor, que é o coração do sistema, ele faz a ação, comprime e descarrega o fluido refrigerante. O condensador é onde a gente vai rejeitar todo o calor absorvido da água, mais o trabalho do compressor. Né? Neste caso, a condensação é feita à água. Vocês podem ver essa simulação. No topo deste complexo hospitalar, nós temos 4 torres de resfriamento, aonde lá nós fazemos o resfriamento da água condensada. Okay? Então, vamos lá. Compressor, condensador. A válvula de expansão é um orifício onde faz a queda de pressão, temperatura do refrigerante. E o evaporador, onde nós temos o contato com a água gelada e nós absorvemos o calor da água gelada. Então, o é isso. O compressor funciona comprimindo e descarrega o fluido refrigerante. Ele está em alta pressão e alta temperatura. Entra no condensador, ok? Faz a troca de calor com a água condensada. Então, a água condensada sai quente para fazer a sua refrigeração das torres de resfriamento. E o fluido refrigerante passa do estado de alta pressão e alta temperatura para alta pressão, porém em estado líquido, ok? Passa pela válvula de expansão, neste caso uma válvula de expansão termostática com equalizador externo, é uma válvula mecânica. Nós temos chillers com válvulas mecânicas e válvulas eletrônicas. Ela faz a queda de pressão e a queda de temperatura. Então, o fluido passa de alta pressão para estado líquido e após a válvula de expansão,
baixa pressão e baixa temperatura. Depois eu vou mostrar o diagrama temperatura e umidade, pressão e umidade, pressão e entalpia, e vocês vão ver esse desenho, né? Tem a curva do fluido refrigerante, neste caso é R22, ou 140, ou R134A, ou 407, cada fluido tem a sua curva, e é onde vocês vão ver o ponto 1 fazendo a sucção comprimindo descarregando, que é o compressor, passa pelo condensador, calor latente, então faz mudança de estado, né? Calor, alta pressão e alta temperatura para alta pressão mais em temperatura no estado líquido, faz a queda de pressão. Esta linha 3, 4 é a válvula de expansão e aqui embaixo é o evaporador. Então nós fechamos o ciclo termodinâmico, ok? Então é isso. Passou da válvula de expansão, baixa a pressão, baixa a temperatura, o refrigerante vai estar absorvendo o calor da água. E assim começa novamente todo o sistema frigorífico, o sistema termodinâmico. Olá galera, voltando aqui, eu dei uma explanada no sistema indireto condensação a água, e aí a gente decidiu aqui nesses três equipamentos, que são 3 chillers de 200 TR cada, porém com condensação a ar. Eles não utilizam água para fazer a troca de calor do condensador. A troca de calor é feita pelos ventiladores. São equipamentos maiores, né, porque precisa de área para fazer de todo esse condensador, para fazer a rejeição de todo o calor que foi absorvido da água, mais calor que foi absorvido do compressor, do trabalho do compressor. Porque esses sistemas, eles têm um diferencial, tem 2 válvulas de expansão. Então, voltando no diagrama temperatura e entalpia, né? Está aqui no fluido, neste caso é R134A, o fluido refrigerante que esse título utiliza. Então está lá o compressor fazendo a sucção, comprimindo e descarregando o fluido, fazendo a troca de calor do condensador, ok? Então calor latente. Vai ter a queda de pressão e queda de temperatura na primeira válvula de expansão, porém, logo depois tem um tanque de líquido, onde a gente tem uma segunda válvula de expansão. Por que essa segunda válvula de expansão? E aí a gente garante que está 100% de líquido entrando no evaporador. O evaporador, para trocar calor com a água, ele vai passar do estado líquido, em baixa temperatura e baixa pressão do fluido refrigerante. A partir do momento que ele absorver calor da água, ele vai para o compressor em baixa temperatura, porém no estado gasoso. Então o que precisa antes do evaporador? 100% de líquido. E com essas 2 válvulas de expansão, a gente garante que entra 100% de líquido no evaporador. Então a máquina tem um coeficiente de performance um pouco mais elevado, é uma máquina mais eficiente, tá bom? Obrigado até aqui. Galera, para colher todos os dados, para fazer os cálculos termodinâmicos, né? Temperatura, pressão, tipo de fluido, para a gente achar a entalpia, fazer o balanço de exergia, reversibilidade, coeficiente de performance, nós precisamos colher os dados do equipamento, ok? Este equipamento já possui uma IHM já um pouco mais sofisticada, né? Onde ele dá todos esses parâmetros. Então a gente vai jogar todos esses dados, a parte teórica, e calcular todos os dados termodinâmicos do equipamento do sistema de refrigeração. Então aqui a gente já tem pressão, temperatura, subresfriamento, sobreaquecimento e outras propriedades. Obrigado.